Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho com mais um vídeo aqui para a gente estudar um pouco da palavra de Deus. Vou procurar resumir o máximo para não ser muito demorado, né? Não ficar muito grande o vídeo, né? Eu quero falar aqui sobre algo que talvez as pessoas leem na Bíblia e não prestaram atenção ainda, ou não chegaram ainda nesse ponto, né? A gente vê em Gênesis capítulo 12, né, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, e o verso 1, Deus ele chama o homem e faz uma aliança com ele, né? Faz uma promessa e faz uma aliança com Abrão. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Ele fazer de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, vou te abençoar, tu serás uma bênção. Então Deus faz uma promessa maravilhosa a Abrão, que veio se tornar Abraão, e ele sai do meio da sua parentela de idólatras, né, e vai para uma terra que Deus iria mostrar, que seria a terra que manava leite e mel. Então ele sai, por isso ele é chamado o pai da fé, e ele se estabelece numa terra, né, Canaã, e ele tem um filho, Isaac. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó compra o direito da primogenitura de Esaú e se torna da linhagem, queria continuar a linhagem, né? Essa linhagem abençoada aí que Deus prometeu ao seu antepassado, Abraão. Então a gente vai ver aqui na 1 Crônicas capítulo 2, verso 2, e Jacó, Deus muda o nome para Israel, e ele tem 12 filhos. E esses 12 filhos, eles se tornam as 12 tribos de Israel, que você já deve ter escutado muito falar, as 12 tribos de Israel. Então Jacó, Israel é o pai, né? Os filhos dele foram que deram origem às 12 tribos de Israel. E a gente vê os filhos dele, de Israel, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Quero que você preste atenção nesse nome aqui, Dan, né? Dan é o 5º filho de Jacó. E ele faz parte da linhagem da promessa. Ele é uma das 12 tribos de Israel. Ele faz parte da promessa, da linhagem da promessa. Então, em 1 Crônicas 2, a gente vê a sequência dos filhos aqui de Jacó, né? Então você já sabe que é filho de uma promessa e para ser uma grande nação, poderosos, né? E abençoados por Deus. Mas se você vai, esse é o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Lá no último livro da Bíblia, Deus fala em selar 144 mil pessoas escolhidas das 12 tribos de Israel, né? Então aqui, em Apocalipse 7, capítulo 5, ele vai dizer o número dos selados. Então presta atenção, olha, fica com Dan na cabeça aí. Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, tribo de Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Eu faço uma pergunta para você. Aonde está Dan? O que aconteceu com Dan? Por que Dan, fazendo parte da linhagem principal, vamos dizer assim, do tronco, ele não está contado entre os 144 mil selados e escolhido por Deus? É Dan e Efraim que não aparece. Mas eu quero falar em Dan, especificamente hoje em Dan, depois a gente fala de Efraim no outro vídeo, senão fica muito longo, né? Então prestou atenção? 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel abençoadas, e lá no final, quando vai haver a selagem dos 12 mil de cada tribo, Dan, ela não tem 12 mil escolhidos, selados por Deus ali. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Já tinha pensado nisso? E aqui eu quero dar um resumo, eu escrevi aqui no papel, por que Dan foi excluído, né? E o tema dessa mensagem, desse estudo, é: não despreze os projetos de Deus, tá? Não despreze os projetos de Deus.
Quero mostrar primeiro, se a gente for fazer um estudo mais um pouco detalhado sobre Dan, né? Eu quero dizer que Dan ele é uma tribo que teve muitos privilégios. A tribo mais privilegiada, obviamente, é a tribo de Judá. Por que obviamente? Porque Judá é a tribo de onde saíram os reis, né, de Israel. Assim que houve o Saul, né, foi um projeto que não deu certo, um rei que não deu certo, Deus começou uma linhagem, que Saul não era de Judá, mas depois começa a linhagem da tribo de Judá, dos reis de Israel. Por isso Jesus é filho de Davi, porque Davi é da tribo de Judá. Então a tribo de Judá, ela teve sempre o maior exército, mas em segundo lugar, o maior exército de Israel era de Dan. Vinha Judá com o maior exército e Dan vinha com o segundo maior exército. Em Números, capítulo 1, versículo 39, você vai ver que Dan está em segundo lugar. Então Deus abençoou Dan, porque nascia mais homens, e os homens que eram preparados para a guerra. E naquele tempo isso era muito importante. Hoje ainda é, né? O exército é importante para a soberania de um país, mas naquele tempo ainda era muito mais importante ainda. Então Dan tinha o segundo maior exército, era abençoado por Deus, né? O maior exército. Quando Deus chega para Moisés, que Moisés precisa construir o tabernáculo no deserto, que o tabernáculo nada mais era que a casa de Deus, porque Deus tinha o desejo de habitar no meio do seu povo e precisava desse tabernáculo, né? Para Deus poder estar no meio do seu povo sem o povo morrer, né? Porque quem visse a Deus morreria. Então Deus, ele tabernaculava dentro do tabernáculo, né? Então ele morava dentro do tabernáculo. Então Deus escolheu 2 homens, né, para encher com o Espírito Santo, para eles adquirirem habilidades para poder forjar as peças sagradas. Então imagina, no meio de 12 tribos, né, Deus escolheu 2 homens para encher com o Espírito Santo. Sabe quem foi um dos escolhidos? Aholiabe, que é da tribo de Dan. Né? Aholiabe da tribo de Dan, que foi escolhido para ser cheio do Espírito Santo. O outro foi da tribo de Judá. Veja bem que Judá e Dan sempre, né? Um da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Foi escolhido. Então eles fabricaram as peças sagradas. Né? Veja o privilégio dos homens, né? Das pessoas de Dan. Um outro privilégio de Dan encontra-se em Números 10:25, que existiam 4 estandartes, 4 bandeiras. Né? Israel, quando tinha que mudar o tabernáculo de um lugar para outro, né? Que Deus que dizia para onde eles tinham que ir, através de uma nuvem, quando a nuvem se movia, eles tinham que desmontar o tabernáculo e levar até onde aquela sombra, aquela nuvem, ela parava. E nessa andança de Israel no deserto, tinha 4 estandartes. Uma das tribos que carregava o estandarte era a tribo de Dan. Era a tribo que ficava por último, guardando as costas dos seus irmãos. Eles carregavam o estandarte, fazendo a proteção dos seus irmãos. E ele era uma das tribos que foi escolhida para isso, né? Quando chegou a era dos juízes, que iriam fazer, seriam os juízes, né, os que julgavam as causas, Sansão, esse personagem famoso, né, forte, poderoso, que matou muita gente aí nas batalhas, ele era de Dan. Sansão é da tribo de Dan, que era o quê? Cheio do Espírito Santo também, né? Para realizar as suas proezas. Então, como alguém tão privilegiado, como uma tribo tão privilegiada, ela chega ao ponto de ser excluída lá no fim. Deus exclui a tribo de Dan da selagem. Tem que ter uma explicação. Mas a Bíblia explica. Não explica falando abertamente, mas se você ler, você vai ver que Dan, ela desprezava os projetos de Deus. Dan não obedecia a palavra de Deus. Dan se tornou idólatra.
E por isso ele foi excluído. E eu quero mostrar alguns detalhes e fazer uma comparação com a nossa vida cristã. Foram pequenos gestos, coisas pequenas que foram se juntando e agregando para dar um final tão triste, né? E um dos que eu anotei aqui, houve uma batalha que Israel foi, e nessa época quem era que comandava Israel, que estava no comando de Israel, era a juíza Débora, né? Israel teve muitos altos e baixos, né? Chegou a um ponto que a juíza Débora, ela assumiu tanto a parte administrativa ali, vamos dizer assim, e a parte sacerdotal. E a juíza Débora, ela convocou Israel, todo Israel, para uma batalha contra Sisera, né? Então, todas as tribos de Israel foram batalhar contra Sisera? Não. Teve uma tribo que ela ficou de fora, e a tribo é Dan. Você vai encontrar em Juízes, capítulo 5, verso 17. Que Dan não foi para a batalha. Por quê? Dan estava cuidando dos seus navios. Eles estavam aprendendo a fabricar navios e estavam cuidando dessa obra, porque talvez queriam conhecer outros lugares ou fazer comércio, venda, eu não sei, mas eles estavam cuidando de navios, mexendo com construção de navio, de portos, né? E em Juízes capítulo 5 e 20, tem um agravante que diz que Deus, né, os próprios céus, pelejaram contra Sisera. Então nessa batalha que a juíza Débora convocou o exército de Israel, e lembra que Dan era o segundo maior exército, ou seja, ele era importante na frente na batalha. Ele era muito importante, era o segundo maior exército. E o próprio Deus, né, os céus pelejaram contra Sisera, ou seja, Deus colocou anjos para pelejar também com o seu povo. Mas imagina aí, Deus deu um privilégio para Dan de ter o segundo maior exército, e Deus olhar e diz, cadê Dan? E ele olhar, Dan está construindo navio, mexendo com os seus próprios interesses e desprezando os interesses de Deus, né? Desprezando os projetos de Deus. E isso foi uma falha que Dan cometeu. Depois, você sabe que Israel teve que ir conquistando o seu território, porque seu território, né, eles precisavam conquistar o território, já tinha gente no seu território lá. E quando Israel ele conquistava a terra, era lançada a sorte para ir dando as terras para as tribos de Israel. Ganhavam uma batalha, faziam um sorteio lá, lançava a sorte, fica com Judá, fica com Simeão, Isacar, né? Então, Dan não estava saindo, então Dan se agoniou, querendo terra, querendo logo que sair seu nome. Como eles não viram que ia sair, eles estão por si só, eles saíram para conquistar uma terra. E a terra que eles encontraram, eles mandaram espias lá, e eles encontraram uma terra chamada de Laís. Era um povo que não tinha arma, um povo que não tinha aliança com nenhum outro povo. É um povo que vivia na dele e fora dos limites da terra de Israel. Fora dos limites que Deus tinha determinado para o povo dele. Então eles saíram para a batalha contra esse povo pacífico, matou todos, mulheres, crianças, adultos, queimaram todas as suas casas, a cidade foi queimada, e Dan foi habitar naquele lugar, colocou o nome de Dan, e para piorar as coisas, levou um sacerdote, e levou ídolos de metal, levou idolatria, e a Bíblia diz que Dan ficou lá com seus ídolos até o exílio, até quando Israel toda foi tomada, e o seu povo ficou todo cativo, né? Então eles estavam numa área que não foi determinada por Deus, eles não esperaram o tempo de Deus, eles foram e ainda se tornaram um povo pagão, povo que cria em deuses de metais, em outros deuses. Então, agora a gente chega no fim, Dan ela está excluída, né? Mas aí eu quero fazer uma comparação de Dan com a nossa vida, e com a minha vida e com a sua vida, né? Deus me escolheu, Deus te escolheu para te encher com o Espírito Santo,
Deus nos escolheu para que nós tornássemos morada do seu Espírito, na sua morada, para que ele viesse tabernacular em nosso corpo, nossa vida. Deus, ele deu um estandarte para nós carregarmos. Se nós formos estudar os 4 estandartes no Antigo Testamento, os quatro estandartes do tabernáculo de Deus no deserto, cada estandarte simbolizava um evangelho que ainda iria ser escrito. Tá? Como eu disse que eu ia resumir, eu não vou dar detalhes, mas cada estandarte tinha um símbolo de um animal que representa um evangelho, a forma que o evangelho foi escrito. Porque sabe que o evangelho são 4, né? São evangelhos que têm sinóticos, são muito parecidos, mas cada um retrata Jesus de uma forma, como um rei, né? Como servo, como homem e como Deus. Então cada um representa um símbolo. Então lá atrás, os 4 estandartes simbolizavam os 4 evangelhos. Dan carregava um estandarte. Eu e você, nós somos parte do exército de Deus, porque nós cremos que Jesus é o rei, nós cremos que fomos chamados para uma batalha, para lutar numa guerra espiritual. Eu carrego um estandarte, você carrega um estandarte também. Você é privilegiado, eu sou privilegiado. Para quê? Para proclamar o reino de Deus, proclamar o reino que está chegando, né? Somos chamados para orar, para interceder, para proteger as costas dos nossos irmãos que estão caminhando. Então é um privilégio muito grande, né? Às vezes Deus, ele nos dá limites. Deus, ele diz até onde nós devemos ir. Se Deus está na frente, porque a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, né? E a ovelha, ela escuta a voz do pastor. A ovelha segue o pastor, não é o pastor que vai atrás da ovelha correndo. É as ovelhas que vão atrás e o pastor leva para o campo verdejante, leva para as águas tranquilas. Se a ovelha soubesse ir até as águas tranquilas, até os campos verdejantes, meu amado, o pastor ficava numa sombra, sentado, e esperava só elas voltar. Mas não, ele vai para o campo, ele vai para o sol todos os dias, levar as suas ovelhas, proteger ela do perigo dos lobos, né, do que poderia matá-las. E ele retorna com ela e as guarda todos os dias. Então, se uma ovelha rebelde, quiser me tornar como Dan, e eu mesmo ir nos meus limites, ultrapassar o limite que Deus estabeleceu para a minha vida, infelizmente, eu vou levar um fim como Dan. Deus é amor, mas Deus também, ele é justiça, certo? Então, Dan não soube esperar o tempo dela, não soube esperar. Às vezes a gente quer ir com a carroça na frente dos bois, né? Quando Jesus diz que o jugo dele é suave e é leve. Um jugo é uma peça colocada na cabeça do boi, do animal, para puxar o arado. E um jugo duplo, quando tem um jugo que é 2 animais, um do lado do outro, eles têm que andar em harmonia. Um não pode querer ir na frente do outro, um não pode querer ir para uma direção e outro para outra, que não vai dar certo. Então, se você quer aliviar a sua vida, quer ter um jugo leve, suave, ande junto, ande, né, com Jesus. É mais ou menos isso que Jesus quis falar para os judeus naquela época, que entendiam bem de agricultura e de jugo. Mas isso é uma outra parte, né? Então Dan, ele estava fora de uma área estipulada por Deus. E o pior de tudo, que esses pequenos gestos que Dan foi fazendo, foi afastando Dan de Deus. E você pode não saber ou não prestar atenção, mas o último grau do ser humano, do homem, onde ele realmente despreza Deus. Às vezes você pensa que quando ele comete um pecado ali, de alguma coisa, né, ou algo assim, mas o ápice da rebeldia do homem para com Deus é adorar outros deuses, é se tornar idólatra, é colocar outra coisa, uma criatura ou algo inanimado acima do Deus que criou todas as coisas. E esses pequenos gestos levou Dan a se tornar um povo idólatra e sem volta. Eles não voltaram para se arrepender, como muitas vezes as outras tribos de Israel caíram também no mesmo pecado, mas eles se colocaram diante de Deus e pediram perdão, e Deus, ele é justo e é perfeito e é fiel e perdoou.
Então, às vezes, pequenos gestos na nossa vida cristã vai levando a gente para distante de Deus. Chega um momento que eu digo assim que tem uma linha, e se essa linha se romper, você não consegue voltar mais. Você não consegue voltar mais. E o pior pecado que o homem pode cometer é a idolatria. Né? Tirando, é claro, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Mas num pecado que tem perdão ainda, que é a idolatria, você pode se arrepender, mas se você não se arrepender da idolatria, de adorar outros deuses, de se colocar outra coisa, material ou mesmo espiritual, que não seja Deus, acima de Deus, você está cometendo um erro muito grave. E às vezes a gente olha tanto privilégio, olha só o privilégio que Dan teve, olha o privilégio que nós temos. Às vezes a gente deixa de ir para uma batalha, deixa de batalhar no exército de Deus, para a gente cuidar das nossas coisas pessoais. A gente, muitas vezes, Deus está convocando para uma guerra e nós estamos cuidando dos nossos barcos, construindo portos, pensando na nossa coisa, desprezando os projetos de Deus. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, pois Dan e Efraim, mas no caso nós estamos falando hoje de Dan, ela é um exemplo que a gente tem que observar e prestar atenção e saber, cair na real, porque nós somos privilegiados como Dan, mas não porque eu sou tão privilegiado. Às vezes tem as pessoas falando em língua no culto e sai do culto e às vezes aquilo ali se apaga e comete erros, a idolatria, outros erros. Então às vezes, porque eu tenho o Espírito Santo, eu vou me relaxar. É um perigo muito grande, algo perigoso, né? Então, essa é a palavra que eu tinha para passar para vocês, que não despreze o projeto de Deus, deixa tudo no tempo de Deus, entrega a Deus para comandar a sua vida, para Deus ele lhe mostrar a direção. Quando Deus falar espere, espere, avance, avance, venha, você vá, tá? Cuidado com a idolatria, preste atenção, você tem o Espírito Santo dentro de você que lhe acusa, que lhe diz. Então, a gente tem que estar mais sensível a ouvir essa voz que está dentro de nós, que é o nosso Deus, né? Porque Deus tem um desejo que é habitar no meio do seu povo. Deus ele quer abençoar todo mundo, quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos se arrependam, mas depende de mim, depende de você, ok? Então, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine. Então, fique na paz do Senhor Jesus.